partir de agora você acompanha conosco uma conversa com o senador Paulo Bauer. O nosso tema, o senador está à frente à liderança do PSDB aqui na casa, no momento em que a agenda promete ser, no mínimo, inquietante, né, senador? Nós estamos aqui começando a fase em que o governo do presidente Temer já não é mais interino, agora já está bem definido, é o presidente até 2018, com tarefas desafiadoras e uma pauta que aqui no Congresso deve abalar os discursos, deve gerar embates. É essa a sua expectativa, senador? Sem dúvida, Tânia. Nós sabemos que o governo agora precisa dar respostas à sociedade. O presidente Temer já tem demonstrado que não lhe faltará coragem política, não lhe faltará determinação e nem lhe faltará a rapidez e a decisão com relação aos principais pontos que devem ser abordados agora no debate, tanto com o parlamento como com a sociedade. Não adianta a gente ter ilusões. O Brasil se encontra numa péssima condição se considerarmos a receita pública e as despesas do governo. Neste ano de 2016, o déficit público vai ultrapassar 170 bilhões de reais, ou seja, o que se herdou da administração da presidente afastada produziu um resultado financeiro e econômico no caixa do governo que sem dúvida nenhuma, o maior da história da República. De outro lado, nós sabemos que investidores que querem realizar investimentos no Brasil, querem colocar aqui seu capital, seja na construção de novas fábricas, seja na viabilização de novos negócios, querem fazer isso com segurança, ou seja, querem ter a certeza de que o país vai conseguir, no futuro, ter um equilíbrio nas suas contas, ter um avanço econômico, ter um resultado. Para isso, nós precisamos corrigir rapidamente o grande problema da administração pública, que é o déficit previdenciário. Para explicar para o telespectador, temos que explicar o seguinte: todo trabalhador paga INSS, todo trabalhador paga sua contribuição previdenciária. Só que o que todos os trabalhadores pagam todo mês não é suficiente para pagar a conta dos aposentados que estão em casa e que todo final do mês vão buscar o que lhes é de direito, a sua aposentadoria. E não só aposentados, também pensionistas, também pessoas que têm licença para tratamento de saúde, todos têm direito. Só que o que entra de um lado não é suficiente para pagar o que sai do outro. Acontece que a população brasileira está envelhecendo, tem mais gente se aposentando do que gente entrando no mercado de trabalho. E também é preciso dizer, se um trabalhador começa hoje a trabalhar, ele começa ganhando, sei lá, R$1.000. E quem se aposenta, porque já chegou nos 60 anos, está se aposentando ganhando 3.000. Então, se um entra ganhando 1.000 e um sai ganhando 3.000, já faltou 2. Então, a Previdência é um problema que precisa e deve ser tratado. Além disso, nós temos que também falar da reforma política. É preciso melhorar o ambiente político no país, acabar com reeleição, acabar com coligação de pequenos partidos, acabar com a representação parlamentar dos partidos nanicos. E eu diria mais, gerar oportunidades e gerar empregos no Brasil. São 12 milhões de desempregados hoje. Como é que se faz para que mais empregos surjam? Ativando a economia, acelerando, dando crédito para as pessoas poderem comprar mais, fazendo com que o juro baixe para eles poderem comprar mais, fazendo com que efetivamente a indústria brasileira se sinta segura e produza mais sem que aumente-se a carga tributária, o imposto. Porque aumentar imposto não adianta, é como matar a galinha dos ovos de ouro. Eu tenho certeza que o tempo e o período agora vai ser de muita discussão, de dificuldades, mas nada que não possa ser objeto da nossa atenção, do nosso interesse e principalmente da nossa obrigação patriótica. Governar e fazer política não é só dizer sim, não é apenas fazer coisas que agradam. Aliás, isso o PT tentou fazer e deu no que deu. Nós vimos o país entrar num processo de insolvência financeira, de inviabilidade social e econômica muito grave. Por isso, agora é necessário colocarmos mãos à obra e tratarmos de resolver os problemas.
Senador, eu vou usar aqui Vamos conversar sobre a Previdência, por exemplo. Antes da nossa gravação, nós gravamos aqui no Argumento com o senador Paulo Paim, está à disposição no nosso site, né? E ele fala que tem um problema muito sério com a Previdência, que é a falta de fiscalização. Porque há desvio por corrupção, gente que não paga, há grandes devedores da Previdência que estão com um processo na justiça numa morosidade incrível. E ele defende que, arrumando esse tipo de situação, a gente teria recursos suficientes para preservar o sistema como está hoje. Eu acho que talvez o senhor não concorde com essa fala, mas de qualquer forma, não seria importante que o governo desse uma resposta com relação a desvio de recursos, a uma fiscalização mais severa, até como uma forma de falar, olha, a sociedade vai dar uma contribuição, mas nós também vamos melhorar isso, aquilo. O senhor acha que isso poderia acontecer? A verdade é a seguinte, o governo tem a responsabilidade de fazer uma boa gestão. E, obviamente, existem mecanismos para fiscalizar, para auditar, para corrigir erros. Existe a probabilidade de termos erros e termos até atos ilícitos nesse processo todo. De quando, em vez, a gente toma conhecimento que alguém estava ganhando a pensão de aposentado e a pessoa já está morta e quem está pegando o dinheiro é alguém da família ou algum conhecido e não foi comunicada o falecimento daquela pessoa. Na verdade, os mecanismos deveriam ser automáticos. O governo deveria saber daquele falecimento sem que ninguém precisasse comunicar. Para isso existe cartório, para isso existe certidão de óbito. Mas nem sempre tudo funciona interligado e com a eficiência que se deseja. Agora, por exemplo, o INSS está fazendo uma grande revisão no país inteiro para verificar todas as pessoas que têm problemas de saúde e que estão em licença para tratamento de saúde com seu salário, com sua remuneração garantida pelo INSS, para verificar quem realmente precisa e quem não precisa. De quando em vez a gente descobre que tem gente ganhando sem justificativa e até enquanto está no auxílio-doença está trabalhando informalmente em uma outra atividade. Isso obviamente tem um nome, isso é crime. É preciso então investigar tudo isso, arrumar tudo isso, mas o nosso problema não está especificamente e exclusivamente nisso. Nós temos que fazer aquela conta que eu falei há pouco. Quantos entram no mercado de trabalho e quantos saem para a aposentadoria? Quanto ganham os que estão trabalhando e quanto vão precisar receber aqueles que estão aposentados? Se nós tivermos que fazer esse tipo de conta, nós vamos descobrir imediatamente que a conta não fecha. Ela pode hoje ter um número, mas daqui a mais 5, 10 anos terá o dobro do que temos hoje. Então, eu não discordo do senador Paim com relação à necessidade de uma fiscalização maior, mas eu devo dizer que há necessidade de fazer muitas contas e quando essas contas são feitas a gente descobre que a reforma da Previdência é inevitável. E a expectativa do senhor da tramitação da reforma aqui no Congresso? O senhor acha que começa agora em outubro? Nós vamos atravessar 2017 discutindo isso? A Casa está receptiva a fazer essa reforma ou não? Como é que o senhor... Você fala da reforma política? Da previdenciária. Da reforma previdenciária. Olha, é sempre muito difícil você anunciar para uma pessoa que tem mais 3 anos de trabalho para se aposentar, que ela vai ter que trabalhar 3 anos e meio. É muito difícil você dizer para uma pessoa que tem 5 anos para se aposentar, ou 7, que ela vai poder se aposentar, mas desde que pague um pouquinho a mais. É muito difícil você dizer para uma pessoa que, eventualmente, tem um plano de vida, um projeto de vida, que aquilo precisa se modificar. Mas também é necessário e imprescindível a gente dizer, ou se muda, ou você vai se aposentar e no 5º, no 6º, no 10º ano da sua aposentadoria você vai deixar de ganhar tanto quanto merecia, vai começar a ganhar menos. Isso aconteceu em muitos países do mundo inteiro, não é uma coisa nova, não vai ser um problema só brasileiro. Existem países no mundo que quebraram literalmente todo o seu sistema previdenciário porque chegou num determinado momento que não deu mais conta de pagar. O Brasil é muito rico, nós temos efetivamente muitas formas para fazer com que o país cresça, para que a economia avance, etc. Mas, como eu sempre digo, nós não temos mais o ouro
que tínhamos aqui no ano de 1500, quando se tirava o ouro, botava na caravela e levava lá para o rei em Portugal, e com isso as contas eram pagas. Hoje não, hoje só temos a possibilidade de enriquecer, de ver o país mais rico através de uma coisa chamada trabalho, plantando, colhendo, produzindo, transformando matéria-prima em produto final, comercializando, vendendo para o mundo. E por isso mesmo eu penso que é preciso que a gente tenha muita consciência de que as reformas são necessárias e é preciso dar explicações muito consistentes e coerentes para a população saber. Claro que ao lado disso fica mais fácil aprovar se houver outras providências. Reduzir o tamanho do governo, reduzir as despesas desnecessárias, fazer com que a administração pública seja mais eficiente nas áreas essenciais de atendimento à população e não fazer o que se fez na semana passada aqui no Senado. A medida provisória apresentada pelo presidente Temer, ainda como interino, reduzindo o número de ministérios de 38 para 23, estava valendo desde a sua edição. E na semana passada, quando nós fomos votar essa medida provisória aqui, a bancada do PT, do PCdoB, do PSOL, que dava apoio à presidente afastada, foi contra essas medidas provisórias. Ou seja, nós já estamos num novo momento, querendo enxugar a conta, diminuir a despesa para sobrar mais para outras coisas, e ainda tem gente insistindo que tem que fazer isso. O senador Tasso Gereissati disse na semana passada com todas as letras, nos maiores e nos mais conhecidos países do mundo, não existem determinados ministérios que nós ainda insistimos em ter no Brasil. Não faz sentido ter no Brasil determinados ministérios só para atender determinados interesses corporativistas. Não faz sentido termos no Brasil um modelo de gestão pública que em outros países não existem mais. Nós temos que buscar eficiência e quando o governo alcançar essa eficiência, a população se torna receptiva e confia na necessidade das reformas. Senador, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Eu confesso que a gente ainda tinha mais alguns temas. Eu encerro fazendo um convite para ainda essa semana a gente gravar sobre a reforma política, que é outro tema interessante que o senhor levantou, mas que não coube nessa nossa primeira conversa. Estaremos aqui, com muito prazer. Grata pela sua participação, agradeço a você pela atenção. Lembrando que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita, e que você pode rever nossos programas pelo endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.